E minha amiga, hoje é domingo. Hoje é dia 27 de julho. A Bíblia diz que no dia 27, se eu não me engano, Joaquim foi liberto. Pastor, mas o Joaquim não foi liberto no dia 25? A Bíblia, ela fala em 2 livros sobre a história de Joaquim. E no dia 27 também, se eu não me engano, Joaquim foi liberto. Então, nós temos opção de viver 2 manifestações de vida, pessoal. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O tema do nosso discurso é: qual a sua prioridade? Sua vontade ou Jesus? Muitas das vezes, o ser humano, ele perdeu a sua salvação, ele perdeu a sua oportunidade, porque a vontade dele estava superior à vontade de Deus. Tem momentos na vida, meu amigo, que a gente tem que ser maluco. Se você não for louco, você não vai viver pela fé. Se você não dá uma de maluco, porque ser crente é ser doido. Ser crente é ser doido. Acredita no que ninguém vê, vê o que ninguém crê. Acredita em uma salvação que parece conto de fada. Isso é ser crente, é ser homem e mulher de Deus, é viver pela fé. Olha só, um Deus todo-poderoso vivia no seu reino de glória, desceu aqui na terra, meu amigo, e foi escravizado pelo homem. O nome dele é Jesus. Mataram ele, meu amigo. Servir a Deus é isso. É morrer para as suas vontades e viver para a vontade de Deus. Será que nós temos vivido para a nossa vontade ou temos vivido para a vontade de Deus? Você tem que saber se você realmente está servindo a Deus. Porque às vezes as pessoas, elas só vão à igreja, pastora Rose, você que está presente, vocês que nos acompanham, para passar um tempo. Você sabia que a sua maior oportunidade de vida é quando você dá uma oportunidade para Jesus fazer parte da tua história? Se as preocupações, se as tribulações estão sendo maior do que o amor de Jesus por você, meu amigo, significa que você não está conectado na videira. Você não está enxertado na videira. Uma criança, ela só pode ser nutrida se ela estiver conectada com quem? Com a mãe, pelo cordão umbilical. Depois que sai do cordão umbilical, o que acontece? Ela tem que expressar a sua necessidade. Como é que ela expressa a sua necessidade? Chorando, gritando. Quem é que suporta o grito de uma criança, o choro de uma criança? Deus deu para ela uma garganta poderosa. Ninguém aguenta o choro de uma criança. Ninguém, meu amigo, ninguém na face da terra. Você suporta os problemas, você suporta o pecado, mas você não suporta o choro de uma criança. A Bíblia diz que Ágata, ela estava entre a vontade de Deus e a vontade dela. A Bíblia diz que ela preferiu fazer a própria vontade e largou o menino à parte.
Mas a Bíblia diz que aquele menino era filho de quem? De Abraão. Ah, meu amigo. O garoto danou a gritar. Chorou, 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 chorou. E a água se afastou para bem longe, para não ouvir. Mas Deus tem ouvido você. Você que não está ouvindo, Deus. A Bíblia diz que o anjo não foi até a criança. O anjo, ele desceu, porque tudo que você precisa faz o quê? Desce. E quem é que vê a tua resposta? Quem vê as tuas respostas? O diabo, meu amigo. Você está vendo porque você desanima, porque você desobedece, porque você quer parar, porque ele viu algo que você não viu. Ele viu, ele sabe que tu vai ser abençoado naquele dia, então ele impede você de ir, ele desanima você, ele bota dúvida no teu coração, e você, muitas das vezes, perde aquilo que você vem lutando, ó. Pastor, eu estou 10 anos lutando por essa resposta. Ela já veio e você não viu. A Bíblia diz que o anjo perguntou para ela: o que tu tá fazendo aí, mulher? O que você tá fazendo aí? O menino tá com fome, tá com sede, tá chorando, e eu deixei ele lá e me afastei para não ouvir o choro do menino. Mas eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Então a vontade de quem que prevaleceu? De Agar ou de Jesus? A de Jesus, porque ele pessoalmente veio. Ele não mandou o Miguel, ele não mandou um querubim, um arcanjo. Ele mesmo veio e falou: esse menino será grande. Você vai ser grande. Você vai ser grande. Se você não acreditar nisto, meu amigo e minha amiga, você vai viver uma vida vegetativa. Você vai viver uma vida sem propósito. Deus, ele te deu um propósito. Você não está aqui sem propósito. Quando ele te chamou com um propósito. E você precisa colocar esse propósito em ação, em obra, em prática, meu amigo. A Bíblia diz que ela falou que estava com sede e o menino também. Olha o que o anjo falou: olha o poço aí. Olha o poço aí do teu lado. Olha o poço aí. E por que você não pegou a água e deu o menino? A resposta do lado. Estava do lado dela a resposta. O milagre já estava materializado. Só que ainda ele não veio para o mundo natural dela. Porque não adianta você ter um milagre sobrenatural se ele não se materializar. Qual é o teu desejo? Qual é o teu maior desejo? Ele se cria no mundo espiritual e vem para o mundo material. Porque o mundo material, ele é limitado. Por isso que você é um ser natural, mas com a essência sobrenatural. O que é sobrenatural? Está além da realidade humana. E se você não vigiar, tudo que você vem lutando, você perde, pessoal. Eu estava falando para a pastora Rose sobre uma jovem senhora que o marido se destrabelhou e ela procurou ele por todos os lugares, foi na rádio, foi nos meios de comunicação.
e descobriu que o marido estava comendo quentinha na rua. E em vez de ela permanecer na videira, encharcado na videira, conectado na videira, ela deu para trás. Hoje está em todas as redes sociais pregando contra o evangelho, pregando contra tudo aquilo que ela acreditou. E às vezes não é um ano de evangelho, é 30 anos, 20 anos de evangelho, meu amigo. Então ela preferiu priorizar a sua própria vontade. Ela não suportou aquela pressão. Talvez você que está me vendo aí do outro lado, você é um obreiro, um pastor, um bispo, um pregador do evangelho e não está aguentando a peteca. Meu amigo, crê em Deus. Aleluia. Mas crê também na minha pregação. Em nome de Jesus. Jesus disse isso. Crê em Deus, mas também crê em mim. Não adianta você vir à igreja, ir à igreja e não acreditar na pregação do seu pastor, do seu ministro. Porque você vai estar dado ao fracasso. Você vai estar andando sem direção. Você vai estar andando sem propósito. E olha, a vida com Jesus, ela não é um mar de rosa. A vida com Jesus é sacrifício. Você vê que a gente sacrifica todos os dias. A gente nega a nossa vontade todos os dias. E para aqueles que têm mantido-se firme no seu propósito, o Senhor Jesus, ele se manifesta, pessoal. Se ele não te deu resposta ainda, ele está te dando força. Se ele não fez o milagre ainda, ele está te conservando. Nem sempre o milagre é a melhor opção. Muitos aqui vão achar loucura o que eu vou falar, mas a melhor opção é os problemas. Porque os problemas não têm filtro. Não tem filtro para maquiar. Mostra quem você é de verdade. Amém? Agora, os milagres escondem quem é você. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Você conhece realmente a tua natureza? Quem come carne de rato aqui? Quem não come, levanta a mão. Se te colocar um mês dentro de um quarto, com um rato lá, tu come ele ou não come? Na primeira semana você já tritura ele. Você não come carne de rato, não? As pessoas, elas não se conhecem, pessoal. Dentro de nós existe uma força tão grande que essa força, se ela não for mantida, controlada, ela vira um furacão. Se você não tiver a presença de Deus, você faz coisas que você não acredita que faria. E o problema é que se você for fazer de novo, corre o risco de você não conseguir voltar. A coisa é séria, pessoal. As pessoas estão abandonando a sua salvação eterna. A salvação está do lado dela. A bênção está do... Mas a peste do dinheiro, a peste do mundo material é sedutor, pessoal. Mas seduz. Seduz de uma tal maneira que você abandona tudo por ele. Tem pessoas que estão entregando a sua própria alma
por fama. Chega a hora dela pagar a dívida, e quando o Satanás vem cobrar, ela, não adianta, porque o cão do inferno vai vir buscar ela. O cão do inferno vem buscar ela pelo tudo aquilo que ela recebeu. Agora com Jesus não. Quando você nega a sua vontade para agradar a Ele, é prazeroso, né, pastora Rose? Até os problemas se tornam prazeroso. Dói, mas te ensina a ser disciplinado. Machuca, mas te ensina a ser forte. Fere, mas te ensina a permanecer. Jesus apanhou. Jesus, ele foi furado com uma lança. Deram uma espuma com vinagre suja, creio eu, de cocô, porque assim os estudiosos dizem que aquela espuma com vinagre era para limpar as partes da pessoa que quando fazia cocô, e eles colocaram na boca de Jesus. Jesus não quis, porque o vinagre, se eu não me engano, ele alivia a dor. Então, nós não precisamos de alívio. Nós precisamos de tomar uma atitude para que haja uma transformação, pessoal. Se não transformar aqui te controla. Você vê que é uma briga, coração e mente. É uma briga todos os dias, pastor. O coração fala, faz. A mente fala, não faz, que isso vai dar errado. O coração faz, não faz. É uma briga que só Jesus para poder nos dar vitória. E muitas das vezes o coração fala, tá vendo? Não está acontecendo nada. Mas a mente fala, eu creio. O coração fala, olha aí, ó, quanto tempo você está buscando e não há resposta. Mas a mente fala, Deus é com aquele que tem um propósito firme. Você sabe por causa de que você muitas das vezes se torna fraco? Porque você não absorve o que está aqui. Você lê a Bíblia. Se eu perguntar para você, você vai falar onde está escrito. Mas você não vive. Você só pode ser forte quando você vive o que está na Bíblia. O espírito seu só pode ser alimentado se você se conectar com Deus. Porque o espírito desta palavra, ele só para de trabalhar quando ele cumpre aquilo que foi determinado. A Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Todo coração é quando você nega a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia o anjo, ele determinou quem seria aquele menino que estava ali. E muitas das vezes você está passando uma dificuldade com um copo de água e um pedacinho de pão. Mas olha só quem é Ismael hoje. Olha só quem é o povo de Ismael hoje, que Abraão mandou embora com um pedaço de pão e uma botija d'água. É Ismael. O filho de Abraão é Ismael. Não é Israel. É Ismael. Você tem que entender, ler a Bíblia e compreender. Existem dois filhos, Isaac e Ismael. Todos os dois é filho de Abraão. Israel é Jacó. Amém? Então você precisa entender para poder viver. Por que eu não vivo, pastor? Porque eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque eu não peço a Deus entendimento. Eu entendo o que eu quero. Eu entendo o que eu compreendo. Mas as coisas de Deus estão além da tua compreensão. Ele diz assim, ó, eu é quem sei que pensamento tenho ao teu respeito. Pensamento de paz, de prosperidade, de riqueza. Mas para isso você precisa
sacrificar. Você precisa sacrificar o quê, pastor? Vontades. O sacrifício da vontade é muito maior do que um sacrifício financeiro, do que um sacrifício físico. Você pode até fazer um jejum, ficar algumas horas sem comer, mas quando você for comer, você vai comer que nem um leão. Mas eu quero ver você sacrificar a sua vontade. Sua vontade é a sua essência. Sua vontade é a sua força. Fica de pé, pessoal, todo mundo. Pode sentar. Ninguém cochilar. Você acabou de sacrificar o quê? A minha vontade. Sua vontade. É fácil obedecer quando se quer. Mas se o pastor não está lá, não há o quê? Se o pastor não está lá, não há o quê? Obediência, pessoal. Obedecer aqui é mole, porque tem um líder que vai te dar instrução. Eu quero ver essa instrução ir para casa. Essa instrução quando você estiver sozinho, em uma tela de celular. Ó, aqui o mundo está aqui. Tudo que você necessita está aqui, ó. Prazeres, salvação. Porque aqui está a palavra de Deus também. Morte. Você mata alguém através disso aqui. Destrói um casamento através disso aqui. É sozinho, pessoal. Quem estava sozinho no deserto? Agar. Com seu filho. Ela, ó, meteu o pé e largou quem? Mas Deus nunca larga. É por isso que ele diz, ainda que uma mãe, não fala nem do pai, porque o pai abandona mesmo, né? Tá nem aí. Ainda que uma mãe o abandonar, eu, todavia, não te abandonarei. Aleluia, Deus. Tudo que você precisa está em Jesus, pessoal. Tudo que eu preciso está em Jesus. Olha só o que a Bíblia diz. Aqui foi 22 minutos de explicação tradutória para você compreender quando nós lê. Amém? Olha só o que a Bíblia ela nos ensina a respeito de negar a própria vontade. Você vai sair daqui hoje com um conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Olha só o que está escrito. O título é: qual a sua prioridade? Já é para você pensar. Qual é a sua prioridade? Sua vontade ou Jesus? Qual? Aí diz assim, ó. Qual a sua prioridade? Sua vontade ou Jesus? Está lá em Lucas 9, 23. Diz assim, ó. Lucas 29, 103. Isso aí. Fala. Tô avançada, mas não tô de bobeira, pastor. Lucas 9, 23. Olha só o que o Senhor Jesus ele fala para nós. Olha aí o segredo aí, ó. Lucas 9, 23. Olha o segredo aí de tudo. Olha o segredo de tudo. Diz assim, ó.
Posso ler? Sim. Jesus acalma. É isso mesmo? Se alguém vir a mim... Não, eu tô lendo o título aqui. Ah, que é da confissão de Pedro. Deixa eu ver. Lucas. Rapaz, tá Lucas 9, 23 lá, que tá Lucas 23, versículo 23. 23, né? Bíblia, pastor. Aí diz assim, ó. Diz assim, ó. Vamos no 22. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou em um barco em companhia dos seus discípulos. E lhe disse: vamos passar para outra. Vamos. Tá aí não? Não. Esse não, pastor. Ah, eu tô no 8. A culpa é deles mesmo, Rose. A culpa é dele. É 9, pastor. É 9. E nós deixou A ele. culpa foi da mãe da Thaís ali. Ah, por que minha? Tá olhando pra mim. Eu deixei pra falar também. Minha culpa. Diz assim, ó. Cadê? 9:23. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Meu Deus. Perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, essa será salvo. Amém? O segredo está em você negar a sua vontade. Como que é negar a minha vontade? Nem sempre nós estamos com a nossa vontade, o quê? Aflorada. Nem sempre você quer, pessoal. Nem sempre. Olha, eu faço os vídeos de oração praticamente quase todos os dias. Quando eu não faço é porque eu estou em outro trabalho. Mas você pensa que eu quero? Eu nego a minha vontade. Você acha que é fácil você acordar de madrugada para poder levar uma mensagem para o necessitado? Eu não poderia estar orando por mim? Eu não poderia estar pedindo por mim? Mas eu estou pedindo pelo necessitado, pelas almas cansadas, pelas almas atribuladas, pelas almas que estão querendo se matar naquele momento. É negar a minha própria? Eu tenho vontades e prioridades, mas a minha prioridade com Cristo é maior do que a minha prioridade física. Então, se você não aprender a se negar, você não vai conquistar. É minha essa frase, pode anotar aí, tá? Então, se você não aprender a se negar, não vai conquistar. Se você não aprender a perder, você não vai ter. É minha também, tá? Se você não aprender a perder, você não vai ter, pessoal. As pessoas, elas chamam a gente de louco, porque nós estamos pregando o evangelho, eu e minha esposa. Nós vivemos realmente na essência de como nós começou. Eu comecei o evangelho há 30 anos atrás. Eu vivo a mesma fé, a mesma essência. Ainda que a fé é inteligente, eu vivo a mesma essência, o mesmo propósito, a mesma ideologia, o mesmo princípio.
não mudamos nem para frente nem para trás, mantemos a reta. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você precisa, para ser salvo, negar a vontade sua. Quantas vontades nós não temos conseguido negar, não é verdade? Quantos princípios nós não temos conseguido cumprir? Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo que você viveu no mundo? Fazendo toda coisa errada. Eu também. Você acha que o tempo que você está na igreja cobriu tudo isso que você plantou de ruim? Então, meu amigo, você já tem a resposta porque está vivendo esses problemas. Você já tem a resposta. Eu vivi no mundo. Eu estou no mundo, né? Vamos entender isso. Mas eu vivi no mundo, na prática de todas as coisas erradas, até os meus 17 anos. Eu tenho 31 anos na presença de Deus. Cobriu ou não cobriu as minhas plantações ruins que eu plantei? Cobriu. E ainda assim nós estamos passando pela guerra, pelo fogo. E nem por isso nós questiona. Nem por isso nós murmura. Nem por isso nós desanima. Agora você praticou tanta atrocidade, meu amigo. Tanta maldição você plantou. E você acha que não vai colher? Você acha que vai ficar por isso? Entre você reclamar com Deus porque não recebeu milagre, lembra dos tempos passados, meu amigo. Lembra o que você fez lá, naquele verão passado, naquele agosto passado, naquele dezembro passado. Aí você vai entender porque ainda as coisas não estão se ajustando, porque Deus não é injusto, pessoal. Não é justo você que plantou 40, 30, 20 anos de safadeza e com 2 anos você viver uma vida esplêndida. Não. Jesus ainda está tirando a imundície de dentro de você. Jesus ainda está tirando o seu achismo e está quebrando a sua crista. E se é para você viver no pó, Ele vai fazer você viver no pó. Se é para você comer rato, Ele vai deixar você comer rato, meu amigo. Os chineses comem tão vivos. São os mais antigos do planeta. Os japoneses, se eu não me engano, chineses, coreanos, eu não sei, eles comem ou não comem, né? Mas se precisar comer, a gente vai assar o rato, não tem problema, cozinhar ele, tira o pelo e come. Você nunca pode dizer que não vai passar por aquilo porque você não sabe. Você nunca sabe o que vai acontecer, pessoal. Você precisa pedir a Deus domínio próprio, controle emocional. Porque os problemas, eles vão tentar apagar o que está chegando. O que você está plantando está descendo. Até chegar a você, não é igual eu estar olhando para você. Demora. É por isso que você tem que permanecer plantando as coisas boas. Plante. A Bíblia diz assim, que Deus é firme com aquele que tem um propósito. Deus é com aquele que tem um propósito firme. O que é propósito firme? Abraão, vai para lá. Abraão, vai para cá. Abraão, vai para lá. E se você ler a história de Abraão, ele sempre estava fazendo altar. E fazendo o que no altar? Sacrifício. Abraão, faz isso. Abraão, vai para lá. Abraão, sai da tua terra que eu vou te mostrar a terra que você vai morar. Primeiro eu tenho que o quê? Sair.
como é que eu vou sair para um lugar, pastora Rose, se eu não sei aonde é que eu vou? Faça isso, Abraão. E ele saiu. Foi morando de cabana. Mas chegou uma hora que Abraão era justo mesmo quando ele era do mundo, tá? Não, Abraão era um homem. Você sabe por quê de que Abraão era um homem justo? Hã? Por isso que ele é o pai da fé. Você sabe? Ele era homem de uma única mulher. Naquela época poderia ter um bocado, né? Hã? Se tu que tá me vendo aí pudesse ter 10 mulheres, tu teria? Hã? Você sendo crente? Não pode. É contra a lei brasileira, tá? Você pode ter uma. Nós somos Abraão. É uma. E cuidar dessa uma. A Bíblia diz que Deus viu isso. Deus falou assim, pastora Rose: esse é o cara. Tá escrito na Bíblia não, senão daqui a pouco tu vai procurar. Pastor, eu não achei, esse é o cara. Eu tô pregando, eu tô criando uma tradução explicativa para que você possa entender os escritos sagrados. Esse é o cara. A mulher estéril, porque antigamente a mulher, quando era estéril, naquela época, de tudo, ela não prestava. Mas o cara é fiel. Vou aparecer para esse cara. Abraão, sai da tua terra. Abraão fez o quê? Não, quem saiu foi o pai. Não foi Abraão. O pai saiu e Abraão, mas lá naquela caminhada, quem falou com ele? Deus. Porque ele era homem de uma mulher. Você tem que ter um só caráter. Você tem que ter um só propósito. Você tem que ter uma só filosofia, ideologia. Você não pode ficar entre dois pensamentos. Você não pode ficar entre dois pensamentos. A hora eu creio no pastor Ivanildo, hora eu creio no pastor Juim. Hora eu creio no pastor Juim, hora eu creio no pastor Caim. Ora eu creio no pastor Caim, ora eu creio no pastor Abel. Ué, mas quem é que rege a sua vida? É o Caim, o Abel, o Clim? Ou o pastor Ivanildo que te orienta todos os dias? O problema é que as pessoas, pastora Rose, ela quer beber de tudo quanto é água. Você acha que você não vai ficar perturbado, não? Você acha que você não vai ficar maluco, não? Aí eu chego aqui, eu falo que você tem que passar pelo deserto, aí lá chega e fala que esse deserto não é de Deus. Olha só a confusão que vai ficar na cabeça da criatura. Quantos anjos apareceu para Ágata? Quantos anjos apareceu para Ágata, pessoal? Quantos? Um anjo. Quantos demônios apareceu para Jesus no deserto? Um. Então você tem que aprender a ser definido. Abraão era marido era mulher, esposo de quantas mulheres? Uma. Deus cumpriu ou não cumpriu? Quantos anos demorou para cumprir? Foi da noite para o dia? Abraão continuou vivendo. Continuou chegando até onde que Deus queria que ele chegasse. Quem vem no sol de meio-dia conversar com Abraão? O próprio Deus. Ele mais 2 anjos. Na persona de quem? Do Senhor Jesus. Abraão imediatamente deu o que para Deus? Ofertou. Sara, prepara isso, prepara um cordeiro, prepara isso, prepara um cabrito, prepara isso daqui, botou, eles comeram tudo aquilo.
Depois que eles encheram o bucho, ele falou para Abraão que ele ia ser pai. E quem lá de dentro riu depois que cozinhou para Deus? Sara. Ué, por que Sara está rindo? Ela riu porque ela achou que Deus não tinha tamanho poder para liberar prazer para ela. Amém? Talvez você não está tendo prazer mais na vida. A vida já se tornou obsoleta para você. Você tinha prazer quando você cometia todas aquelas atrocidades antigamente. Quando você cometia mentira, a briga, caía para dentro mesmo. Entendeu? Mas você tem que ter paciência. Porque milagre, ele não se acontece no estalo de dedo. Milagre, ele precisa ser criado. Dia a dia. Entendeu, pastora Rosa? A sua resposta, ela dia a dia, ela está sendo preparada. Porque Deus, para trazer a resposta, ele precisa de outro ser humano. O que você quer está na mão de outro ser humano. E se você não trabalhar, o milagre não vai se criar. Você só ficar murmurando, reclamando. Eu estou perturbado. Está perturbado porque é pecado. O que traz perturbação é o quê? Pecado. Mas pastor, eu não me masturbo mais, eu não vejo pornografia. Mas está duvidando. Mas está duvidando de palavra de Deus. Está duvidando do que Deus fala contigo. Isso é pecado. Dúvida é o quê? Pecado. A dúvida neutraliza tudo que você deseja em Deus. O medo é um erro também. O medo é um veneno, meu amigo, que neutraliza tudo. O medo impede você de tomar decisão. O medo impede de você ser autônomo, de você ser autêntico. Você fica na dependência das pessoas. Você não tem que depender do pastor, da pastora. Você tem poder e autoridade de Deus. A Bíblia diz isso. Se você falar, o meu lar está abençoado, o teu lar está abençoado. A minha vida vai mudar, a sua vida vai mudar. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amanhã eu vou ter resposta, e Deus te dá resposta. Quantas vezes Ele já te provou, mesmo sem você merecer, sem eu merecer? Então nós temos que aprender a negar a nossa própria vontade. E a nossa própria vida, não é? Aí olha só o que diz aqui, para me finalizar. Diz assim, ó. Sua vontade, né? Sua vontade busca conforto. A sua vontade, ela busca o quê? Conforto. A vontade de Jesus exige renúncia. A sua vontade busca... Pastora Rosa, eu não posso assistir o culto em casa, não? Pelo YouTube? Eu vou até dar like lá. A sua vontade busca conforto. A vontade de Jesus exige renúncia. Mas tá feio, gente. Gente, tá perigoso. Falaram aí que estão assaltando, roubando. Ai, acho que eu vou ver no YouTube. Lá no YouTube você vai receber a fé, com certeza, vai ser abençoado. Mas aqui você é muito mais, porque você está sentindo o calor humano. Você está olhando olho no olho. E é um sacrifício vivo. Aí ele diz assim: seguir Jesus não é colocar Ele ao lado dos seus planos, mas colocar os seus planos debaixo da sua vontade. Primeiro Ele, depois a minha vontade. Ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça. O que é justiça? Fé. Eu tenho que viver pela fé. Não adianta buscar o seu reino. Você está buscando aqui o reino de quê?
Mas você está vivendo pela fé? Você está o que eu estava falando? Vivendo pela fé. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Buscar o reino você está buscando. E a justiça. Justiça é viver pela fé. O que é ser justo, pastor? É eu depender de Deus. Eu não agir com minhas próprias vontades. Amém? Amém. E as demais coisas vai ser o quê? Mas na tua hora? O teu milagre, bota na tua cabeça, pessoal. O teu milagre exige outro ser humano. Qual foi o dia que você viu milagre sem outro ser humano participar? Haja luz. Não tinha ser humano, mas quando os seres humanos estavam na terra, Deus, ele passou a trabalhar com os seres humanos. Foi. Igual no caso a mim, como a gente, a pastora estava conversando, já tem uns quase 7 meses que a gente conversando, eu falei, Deus, eu quero uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que seja perto da igreja. Demorou esse tempo todinho, eu tive que entrar em contato com uma pessoa, a pessoa me passou o contato do dono para me poder alugar a casa. Você precisa de pessoas. Para isso você tem que se relacionar com pessoas. Não adianta, pessoal, tem que ter relacionamento com Deus e com as pessoas. Como é que Deus ele vai tocar naquela pessoa ao teu favor se você não tem relacionamento? Eu posso ser bruto aqui nos meus discursos, mas eu tenho minha gentileza. Eu sou comunicativo com as pessoas. E isso gera o quê? Resposta. Tem uma pessoa que um dia desse estava gritando aos 4 ventos aí. Eu preciso disso, sem isso eu não vou tomar posse do que eu quero. E gritando, chega nesses desgraçados, tem, blá, 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 blá. A resposta dela estava na mão de quem? Na nossa mão. Agora, como é que você vai ceder a resposta? Você sendo xingado, amaldiçoado? Não vai, pessoal. Estava comigo a resposta. Dependia de mim. E aí, como é que eu vou ceder a resposta se a pessoa não respeita? Pegou a visão? O milagre está acontecendo, pessoal. Você só precisa ter paciência. Quando você tomar posse da resposta, você não vai lembrar nem do que você viveu de ruim. Você não vai lembrar mais. 30 anos de sofrimento não vai se comparar a uma semana de resposta. Mas só que enquanto a sua vontade está em alta, você não quer saber disso. Você não quer saber disso. Tem gente que está jogando a salvação dela fora por causa de bobeira. Por causa de bobeira. Porque o pastor não deu bom dia, porque o pastor não deu boa noite. Ela deixou de vir buscar e acha que tem que ser, o pastor tem que ir atrás dela. Ela deixou de vir à igreja e acha que o pastor tem que ir atrás dela. Não vai, pessoal. Quem saiu foi quem? Foi ela. Amém? Você tem vontade própria. Abraão, ele poderia não obedecer. Não, vou estar maluco, eu vou sair da minha segurança aqui que o meu pai deixou para mim aqui. Ainda se vão de levar quem? Ló. Você ainda quer levar problema para sua vida. Ló é o medo, é a dúvida, é a insegurança, é a arrogância, é achar que já sabe. Eu conheço um pastor, o pastor Adão. Ele nos ensinou muita coisa. Ele falou que nós tínhamos que o quê? Você tem que se dobrar, meu amigo. Se você não se dobrar,
você não vai ser exaltado. Você tem que se dobrar, não tem jeito. Se não se dobrar, você quebra. Por causa de quê? Que as palmeiras, elas são as árvores muito mais fortes, os eucalipto, os bambus, porque eles fazem o quê? Se dobra. Se o próprio Deus se dobra para olhar, procurar os fiéis da terra, por que tu não vai se dobrar? Mas eu tenho cultura. Lúcifer também tinha cultura, tá lá no quinto dos infernos queimando. E aí? Quem tem mais cultura? Tu ou ele? Quem tem mais? Tu ou ele? Ele tá queimando, meu amigo, é demônio. Perdeu salvação. Então, aí diz aí, ó, no versículo Lucas 22, 2. Lucas 22, 2. Tô quase acabando pra você ir pra casa ver a sua série favorita. 22, 42. 42. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Dizendo. Vamos no 41. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e se ajoelhou e orava. Quem orava? Jesus. E orava no 42. Dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse problema. Agora vamos lá. Você quer que o problema se afasta, não quer? Você já viu a borboleta nascendo? Você já viu a borboleta nascendo? Se você for lá no casulo, é uma minhoca a borboleta, se você não sabe. Ela, para virar uma borboleta, aquela coisa linda, espetacular, ela tem que estar dentro de quê? Se você cortar o casulo para ela sair, ela vive ou ela morre? Ela morre. Ela morre porque ela precisou passar pela transformação de o quê? De arrebentar o casulo para poder sair. E olha, é uma força excomunal. É uma força excomunal que a borboleta faz para sair do casulo. Se você cortar e tirar, você mata ela. Ela vai até balançar, mas daqui a pouco ela morre. Porque ela não passou pelo processo de metamorfose, se eu não me engano. Tudo tem um tempo determinado. Você tem que passar por isso, não tem jeito. Você tem que passar pelo fogo, não tem jeito. O fogo é para te temperar, para te purificar, para te limpar. O fogo é as lutas, as perseguições, as dificuldades. Ele diz: Pai, se quiser. Olha só, por que ele falou se quiser? Porque estava brabo, meu amigo. O problema não era sofrer o dano da morte. O problema não era absolver todo o pecado do mundo. O problema era o quê? Se desvincular do Pai. Porque quando ele recebesse a carga dos pecados da humanidade, a Bíblia diz que o Pai ia fazer o quê? Ia virar as costas para ele. E se eu ficar virando as costas para você, como é que tu se sente? Passar perto de você e aí, como é que tu se sente? Tu vai se sentir bem? Não vai. Esse era o medo de Jesus. Quando ele ia cumprir o propósito dele, ele falou isso daí, ó. Pai, diz aí, ó, no 41, não foi que eu li? Lucas 22, 41, agora eu estou no 42. Olha só o que ele diz aí, ó. Ó, ele por sua vez, 41, se
se afastou um pouco. É necessário que você se afaste um pouco da agitação deste mundo. E orava. Olha o segredo. E orava. Se o próprio Deus orou, imagine nós. Dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Aí logo ele recobrou o ânimo no espírito. No espírito ele se renovou. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. É a vontade de Deus você passar por isso daí. Não é o diabo. Tudo que nós estamos vivendo, esse deserto que nós estamos vivendo, essa paralisia, parece que tudo está parado, é Deus permitindo para que você cresça e se prepara para o que está para chegar. Porque até para ser respondido tem que estar preparado. Até para receber a resposta tem que estar preparado. Se você receber a resposta sem estrutura, você se perde. Olha, esses dias aí, eu estava tirando um cochilinho, mas só que eu estava meio que dormindo e acordada. Aí a pastora Rose, eu percebi uma onda estranha, o clima estava estranho. No meu espírito eu percebi. Aí a pastora Rose entrou no quarto e falou: vamos estender a mão. Parece que estava vindo uma ventania devastando tudo. Aí gritaram: pastor Ivanildo, ora! Ela ouviu, ela foi lá, me chamou, estendemos a mão e repreendemos o principado da tempestade, a potestade, em menos de 10 minutos, não foi, Rose? Olha a desgraça que aconteceu em 10 minutos. Porque Deus ele parou uma tempestade que ia destruir muitas coisas, inclusive poderia arrancar até o nosso telhado, que ainda não está faltando telha para lacrar, e não me dá o que eu tanto estou esperando. Porque você não está pronto. A tempestade tinha que parar na hora. Se parasse depois, matava todo mundo. Nós tínhamos pregado sobre isso na terça-feira e na quarta veio a tempestade. Gente, se você visse, era assustador. Eu estava aqui. A porta da cozinha quase jogou o Cristian longe. Era assustador. Mas sem noção, entrava até dentro da minha casa. Viu? Uma oraçãozinha. Entrou água. Uma oraçãozinha de menos de 2 minutos. Estendemos a mão, cravamos. Entrou água dentro da minha casa. Aí muitos incrédulos vão falar assim: ué, mas quem disse que foi a oração do Senhor que parou? A minha fé. Eu acredito que só foi eu e a Rose que orou. Porque tem outros homens e mulheres de Deus aí que tem essa autoridade. Que pareça, pastor, ninguém chamou o senhor. Depois eu procurando, perguntando quem Não? chamou. Ninguém. Ah, mas ela ouviu. Eu na minha. Na verdade era ela que estava gritando: pastor Ivanildo, ora! Eu tava me chamando com ela, João. Do nada ela. A gente conversando lá: João, vou desligar, vou orar. E desligou. Então, tudo tem um propósito. Porque uma tempestade para imediatamente, mas uma resposta que você tanto quer está demorando tanto tempo. Porque a tempestade tinha que parar naquela hora, porque senão matava todo mundo, destruía a casa. E olha, se você ver as reportagens, você vai ver desgraças. Aconteceu coisas em um pouquinho de tempo. Você tá entendendo? Tem telhado aí que derribou. Eu tava preocupado lá com o João, que ele tá na ponta do morro lá. Tem até que fazer uma revisão nos seus telhados lá, porque O pastor vai ter que dar no pulão. Vamos pulir lá. Então você precisa ter fé. A resposta está do lado. Mas por que você não viu ainda? Porque o anjo não falou contigo. A Água só viu quando o anjo falou. E o anjo está falando para você: é necessário você sofrer. Limpa. Sofrimento. A Bíblia diz assim: ó, foi-me bom ter passado pelas aflições, porque aprendi a observar os seus preceitos. Você passa mais a ver Deus.
os carros. Agora, quando tá com tudo maravilhoso, Nem na igreja aparece. você não vai aparecer, meu amigo. É guerra. Você não vai aparecer, pode ter certeza. É verdade. Você não vai usar esse tipo de fé mais. Você vai usar o poder que você tem, que é o poder material. Aí ele diz aí, ó, 41, 43. Então lhe apareceu quem? Um anjo do céu. Um anjo do céu que o confortava. A bênção já está perto. A resposta, pastora Rosa, que a senhora quer já está perto. Tenha paciência. Porque Deus, Ele está preparando um encontro. O que você quer está na mão de uma pessoa. E muitas das vezes essa pessoa você rejeita ela. Você tem ódio dela. Você não fala com ela. Você calunia ela. Tá lá na mão dela. O que você tanto quer tá na mão do homem. O que você quer materialmente está na mão do homem, financeiramente está na mão do homem, fisicamente está na mão, tudo. Você quer uma cura de uma enfermidade, está na mão de quem é a cura? Do homem. Se o doutor não te examinar e não te dar o diagnóstico e a receita certa, você não vai ser curado. Amém? Não, tem coisas que não precisa de fé. É só você tomar a droga lá e a droga te cura. Todo remédio é uma droga, se você não sabe. Por isso que se dá o nome de droga, é uma droga oficializada. Não é maconha nem cocaína, é drogaria. Também é droga. Amém? Só não vende maconha lá. Nem cocaína, nem crack. Amém? É uma drogaria. Se essa droga, você não beber essa droga que destrói você, você cura uma coisa, mas destrói outra, né? Então vamos pro chá medicinal. Café. Amém? Tudo, pessoal, está à sua disposição. As ervas estão aí. Deus criou ela para curar você. Senão não estava escrito lá em Apocalipse. O fruto da árvore da vida, a folha da árvore da vida, para eles comerem e ser curados. Lê Apocalipse. Às vezes você fica aí sofrendo. Faz uma pesquisazinha natural, porque nem tudo é a fé. Eu vivo pela fé, mas nem tudo é atitude. É atitude. Amém? Você precisa tomar uma atitude. Até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose assume.